Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é domingo, 2 de junho de 2024. Vamos aqui continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nosso texto hoje é capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Amém? Submissão, né? Negócio interessante. Mas vamos lá. A partir do versículo 22 até o final do capítulo 5, o Paulo vai trazer uma orientação aí a maridos e mulheres, tá certo? E claro que Paulo se refere a cristãos, a convertidos, mas aqui serve para todo mundo, mas para convertidos, tá certo? E vamos lá no texto, né? O texto começa dizendo: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Primeira coisa, que a mulher só tem um marido, tá certo? Que é o seu próprio marido, então só tem um. E o homem também só deve ter uma mulher. Primeira coisa é essa. Isso é o casamento, é a família, a base, a partir da Bíblia, tá certo? Mas vamos lá, essa questão da submissão, tá certo? Porque isso às vezes é tratado de uma forma tão indigna, né? Mas assim, a submissão, ela é uma coisa a todos os cristãos, a todos os crentes convertidos, tá certo? Todos nós temos que ser submissos a alguma coisa, a todo mundo de uma forma geral. Somos submissos às leis da nossa nação, temos que ser. A submissão, ela é uma regra para todas as pessoas. E Paulo aqui está tratando da submissão ao casamento, tá certo? Por que a submissão? Porque todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. E a primeira lei criada por Deus foi no Jardim do Éden, né? Ele disse, é o primeiro artigo da lei, ele disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então há uma regra básica que é para todas as pessoas submissas, tá certo? Essa autoridade de Deus, nós entendemos pela Bíblia que ela está acima de toda e qualquer coisa. Nós devemos obedecer a Deus, entendemos isso pela Bíblia. Então o princípio é esse: sermos submissos a Deus, pela autoridade de Deus. Isso, consequentemente, vai nos dar uma condição de sermos submissos, tá certo? Aí Paulo vai colocar aqui essa questão da submissão à mulher ao marido, dizendo que seja o seu próprio marido. Então é um único marido, não tem dois ou três, tá certo? Esse princípio de autoridade, ele é um princípio divino, tá certo? Assim, a mulher, ela deve submeter ao seu marido no sentido de respeito. Não é uma submissão incauta que tem que estar debaixo eu vou dizer aqui no linguajar cearense, na chibata aí, apanhando, tá certo? Não é isso, não é essa submissão cega, mas é uma submissão de obediência no sentido de respeito. Amém? Assim como nós nos submetemos a Deus, respeitamos a Deus, é esse princípio que Paulo usa. Submissão, ela significa assim, esse pensar no bem do outro, nos submetemos um ao outro. Isso é para o casal. Mas como Paulo faz essa comparação de Cristo, aí o texto vai já dizer, a submissão da mulher, eu estou lhe dizendo que não é uma submissão cega que tem que submeter de qualquer jeito. E uma coisa, é submissão ao marido, não é a outros homens não, tá certo? Se você é uma mulher casada e alguém quer mandar em você, não aceite não. A submissão é ao marido no sentido de respeitar, considerar, para ver o bem desse relacionamento, sem pensamento egoísta, tá certo? E isso é vice-versa, tanto o marido como a mulher, mas há essa submissão porque é interessante, é importante. A Bíblia fala assim, e não é uma submissão cega, é uma submissão no sentido de respeitar, ok? Vou só ler Tiago 4,7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, essa sujeição a Deus, nós nos sujeitamos a Deus. Nesse princípio, a mulher deve se submeter ao marido no sentido de respeitar, de considerar. Porque o texto vai dizer assim: seja submissão ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pronto, o versículo explica. A submissão a Deus leva a mulher a ser submissa ao marido, no sentido de considerar, de respeitar.
Isto, é claro, só é válido no âmbito do casamento, tá certo? Para quem é casado, Paulo está falando para cristãos casados aqui. Amém? Vamos ao versículo 23, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher. Ora, se a cabeça, né, o cabeça assim, é quem deve direcionar. Mas eu vou aplicar aqui da seguinte forma: o cabeça, o marido como cabeça, ele deve amar, cuidar, ajudar, respeitar, assim, ver as dificuldades que a mulher tem, poder proteger. Não é no sentido de dominador, né? Dominar, eu sou o cabeça aqui e eu domino. Não, no sentido de proteger, ajudar. Isso é amor, é respeito à mulher também, no sentido de é o cabeça. Eu vou dizer aqui, porque tem uns maridos aí que só são os cabeçudos, tá certo? Não, o cara não tem moral nenhuma e fica querendo mandar. Não é mandar, não, é amar, rapaz, tá certo? Amar e respeitar e tratar bem. Então, esse cabeça precisa ter esse entendimento. Não é uma imposição ferrenha. É no sentido de proteger, ajudar e amar, porque se ama, meu irmão, vai guardar, vai proteger, tá certo? Aquele que se submete à força não dá certo. Fazendo medo não dá certo. Na hora que perder o medo, vai lhe dar um chute na bunda aí e vai embora. Desculpa a expressão, mas é assim mesmo. Porque tem que ser por respeito, por consideração, por amor. Submissão no sentido de porque é respeitada, porque é amada, porque é protegida, tá certo? Paulo ele faz essa comparação entre Cristo, a mulher casada com relação ao marido e a sua igreja, tá certo? O texto do versículo 23 vai terminar dizendo assim: sendo este mesmo o Salvador do corpo. Pronto, porque ele faz a comparação, como também Cristo é o cabeça da igreja, então Cristo como cabeça da igreja, ele abençoa a igreja, ele orienta a igreja, ele ama a igreja, ele ajuda a igreja, ele abençoa, responde às orações. Então Cristo como cabeça da igreja, ele vai fazer tudo isso porque Cristo tem um amor incondicional. Deve ser essa comparação, amor do marido, amor incondicional pela esposa, tá certo? Ela está em primeiro lugar com relação a qualquer coisa. Eu vou dizer assim, só não com relação a Deus, porque Deus deve estar em primeiro lugar. Mas a mulher está muito próxima ali, tá certo? Então, Paulo vai dizer isso, como Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo ama a igreja, ama ao ponto de ter morrido por ela, né? Será que você seria capaz de morrer pela sua esposa aí? Você dá vontade de matá-la, né? Misericórdia, Jesus. Mas vamos lá. Então, o texto diz isso, como Cristo é o cabeça, e ele, como cabeça, ele orienta, ele direciona, mas ele ama, respeita, abençoa, ajuda. É tudo isso que Cristo faz, né? E sendo este mesmo o Salvador do corpo, termina o texto. Portanto, a igreja, os convertidos, são o corpo de Cristo. Os que creem em Jesus, a Bíblia diz que forma o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça desse corpo. A cabeça que comanda essa igreja, que ama essa igreja, que respeita essa igreja. Os homens aí que dizem que a igreja é minha, é sua, pronto. Você vai fazer dela o que você quiser. Vai fazer dela um comércio, vai fazer dela um terreiro de macumba. Você faz dela o que você quiser. Mas a igreja, ela é de Cristo. Ele é a cabeça, ele é quem comanda, ele é quem manda. Nós temos que entender isso. E tentar fazer aquilo que Cristo diz. A gente tenta, claro. Eu tento aqui, me esforço, mas a minha limitação. Mas entender isso, querido, é importante, tá certo? Portanto, sendo ele mesmo o Salvador do corpo, Cristo é a cabeça, é o Salvador, a igreja é o corpo de Cristo, tá certo? Formado por aqueles que são convertidos. Amém? Sim, uma breve reflexão aqui para a gente pensar nesse dia aí, dia de domingo, tá certo? Assim como Cristo, ele tem essa solicitude de cuidado pela igreja, é isso que Paulo está ensinando. O marido também deve ter essa solicitude de cuidado pela esposa, cuidar dela mesmo. A nossa lei diz que o homem e a mulher são iguais no sentido de direitos, mas fisicamente, na fragilidade. Há fragilidade na mulher, não que ela seja fraca, mas assim, é natural. O biotipo do homem, né? E o biotipo da mulher, isso é natural. Mas com direitos são iguais mesmo. Não tem esse negócio, não. Mas o marido deve ser aquele que orienta, que cuida, que guarda, que abençoa, que ama, que respeita, assim como Cristo ama a sua igreja. Essa reflexão para nós, tá certo? Se a submissão ela for uma imposição por medo, não vai funcionar, tá certo? No dia que perder o medo, vai embora, deixa para trás. Porque tem que ser por amor, por respeito,
por dedicação. Deus te abençoe, tenha um bom domingo. Hoje nós temos culto aqui na Rua Guarani, 1938, João 23, às 18 horas. Se quiser participar, fique à vontade. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa em nome de Jesus e a tua família. Amém.